Ora, muito boas tardes, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. Este foi um vídeo que eu pensei assim muito à pressão. O que é que eu quero dizer com isto? Eu lembrei-me que, como eu já tinha feito um top 10 das melhores aventuras fantásticas para começar, eu pensei que, tendo em conta a grande variedade de livros-jogos que existem, eu pensei que seria também interessante fazer um top 10 dos melhores livros-jogos para começar, sem ser das aventuras fantásticas, ou seja, sem ser da Fighting Fantasy. Porque, vamos ser francos, as aventuras fantásticas já têm muita variedade em termos de conteúdo, mas em termos de mecânicas elas não são muito diversas entre si. Se estivermos a falar da coleção mais antiga, da coleção da Penguin, aí as regras vão sendo alteradas consoante o autor e consoante o tema que é abordado, mas as regras principais, o foco não é as core rules, não é as regras genéricas, continuam lá. E às vezes isso pode não trazer grande satisfação, porque há pessoas que gostam de ter um bocadinho uma experiência mais interativa e eh, não tão lúdica, não têm pronto, não querem estar a lançar dados, não querem estar a utilizar pontuações, ou acham que pode ser ainda um sistema demasiado complexo e querem primeiro experimentar a componente interativa. Portanto, isso é tudo muito válido e quando isso acontece, as aventuras fantásticas podem não ser a melhor solução. Eu considero que tendo em conta a complexidade dos livros-jogos que foram surgindo ao longo dos anos, as Aventuras Fantásticas são claramente das melhores coleções para começar. Mas para aqueles futuros leitores, jogadores que já tenham experimentado as Aventuras Fantásticas e não gostaram ou acharam que ainda era um bocadinho complexo e gostavam de começar por algo mais suave, então eu decidi fazer este vídeo para aconselhar, fazer um top 10 de livros que eu considero que sejam ideais para começar a experimentar livros-jogos. Portanto, este é o meu top 10. Vou tentar ser o mais sucinto possível. Alguns destes livros eu já falei aqui no canal, a maior parte não, mas também é uma forma de apresentar um bocadinho mais daquilo que eu tenho na minha coleção. E também, lá está, alguns livros que eu tenho aqui são mais fáceis de encontrar do que outros. No entanto, isso não significa que esta, ou melhor, esta minha lista de top 10 vai começar com aqueles que eu considero ser bastante acessíveis, embora ainda com algumas mecânicas, e parando naqueles que eu acho que são os mais, naquele que eu acho que é eh, o mais essencial para começar, aquele que eu acho que é o mais recomendável para começar. Vamos então começar aqui com o número 10, sem aqui mais demoras. Eu já falei deste livro-jogo antes no canal, mais propriamente num vídeo em que eu fiz a comparação deste livro-jogo com uma versão mais recente, penso eu, a versão de 2024, mas a versão que eu trago neste momento é o Crypt of the Vampire, mais propriamente os livros da Golden Dragon Game Books. Isto são livros escritos por Dave Morris. Crypt of the Vampire até foi o primeiro livro-jogo que ele escreveu. E tendo em conta que Dave Morris é bastante experimental e ele já escreveu livros-jogos bastante complexos, e até podemos pegar mesmo em Fabled Lands e Vulcanverse, que são os títulos de mundo aberto que ele escreveu. Vulcanverse sendo os livros mais recentes que ele escreveu, juntamente com o Jamie Thompson. Mas este foi o primeiro livro-jogo que ele alguma vez escreveu e basicamente é o mais simples que nós podemos encontrar. Embora com algumas mecânicas de jogo. Nós utilizamos dados, existem pontuações que nós podemos reter aqui, só que o sistema de combate é tão simples que é muito fácil de entender. Nem sequer existem regras para combate. Nós, quando encontramos um adversário, temos uma pontuação de vigor e depois as instruções de como atribuir o dano estão imediatamente logo a seguir. Portanto, dependendo do tipo de inimigo que é, ou de se nós enfrentarmos vários inimigos, podemos ter mais ou menos resultados
de rolagens, e as rolagens podem até ser mais vantajosas ou menos vantajosas para nós. Portanto, é um sistema de combate muito simples. Nós lançamos dois dados, por exemplo, sim, penso que são, exato, são dois dados. E se nós tirarmos, por exemplo, do 2 ao 5, nós recebemos dano. Se for do 6 ao 12, nós infligimos dano, por exemplo. Portanto, é um sistema muito simples. Temos temos algumas pontuações, como por exemplo a pontuação de Vigor, Agility e Psy. Portanto, a folha de personagem também é muito simples. Não precisamos de estabelecer pontuações, ou melhor, sim, precisamos. Eu minto. Precisamos mesmo de estabelecer pontuações, mas tirando isso, as regras são incrivelmente simples e a própria leitura é muito leve, é ótimo para começar. Este livro pode ser encontrado na Amazon e, bom, se tiverem alguma dificuldade a ler inglês, então eu não considero, não considero muito aconselhável. No entanto, é ótimo, a própria linguagem aqui é bastante simples, portanto é ótimo para ir aprendendo, é ótimo para ir aprendendo inglês. Portanto, Crypt of the Vampire, ele está em número 10 porque ele tem uma certa complexidade muito pequenina, mas nós utilizamos dados e temos que gerir pontuação. Portanto, este é o livro que está no fundo da lista por esse mesmo motivo. Passando agora para outros que eu também já falei neste canal e já foi há algum tempo, durante os 31 dias de aventura, eu trago um livro dos 31 dias de horror. Peço desculpa. Uh, este é um livro português. É A Casa dos Espíritos, escrito por Luís Diniz. O Luís já tinha escrito um outro livro, que é O Sacerdote das Trevas, que ainda hei de trazer aqui para o canal, mas eu trouxe este porquê? Porque enquanto o Sacerdote das Trevas tem um sistema de combate e as regras são muito mais próximas daquilo que são as aventuras fantásticas, este aqui não contém combate. Embora existam rolagens, testes de perícia, nós temos a força. As pontuações são as pontuações básicas das aventuras fantásticas: a perícia, força, sorte, e existe uma outra pontuação que é a pontuação de coragem. E existem algumas rolagens, como testes de perícia e testes de sorte, e depois nós vamos também anotando algumas, tirando outras anotações. Portanto, existem algumas mecânicas aqui, mas não é muito complexo. É bastante mais simples, até bastante mais simples do que o Crypt of the Vampire, porque nós não temos um sistema de combate. Portanto, isto é mais uma história, uma aventura de exploração. Isto valoriza mais a exploração, uma aventura mais investigativa. Portanto, existe aqui um mistério em torno desta casa que nós vamos visitar. Portanto, é muito bom, é muito leve. Leve em termos de compreensão das regras e das mecânicas, não leve em compreensão não é leve, tendo em conta o conteúdo em si, porque o livro é bastante difícil, mas é muito bom sempre voltar ao livro e conseguimos avançar sempre mais um bocadinho. Isto é aquilo que eu quase considero a mansão diabólica portuguesa, porque este livro é muito, muito bom. Mas ele está em nono lugar exatamente por causa das componentes dos dados. Portanto, existe alguma mecânica aqui, mas já está a diminuir um bocadinho mais a complexidade em função da história e da exploração. Portanto, número 9, A Casa dos Espíritos. Vamos passar aqui para o número 8, que também é um livro-jogo escrito em português, embora desta vez vindo de terras brasileiras, do outro lado do Atlântico. Portanto, temos aqui 10 aventuras, um livro de Athos Beoren. E atenção, eu estou a pegar no 10 aventuras porque é o único livro com este formato que eu tenho do Athos. E lá está, por isso mesmo é que eu trago este livro e não trouxe o Manto de Coragem ou o Senhor das Sombras, porque esses dois são livros mais complicados de jogar, são mais complexos. Este tem pontuações, tem sistema de combate, tem rolagens de dados, obviamente, mas é tudo muito condensado em aventuras mais pequeninas. Portanto, aqui nós temos 10 aventuras, literalmente 10 aventuras, e todas elas com 50 referências cada. Portanto, se nós não quisermos ter uma aventura muito longa e se quisermos ganhar aquele bichinho pelos livros-jogos, mas não queremos ficar muito agarrados a uma história, este é um bom livro também para começar. Principalmente com a malta mais jovem, adolescentes ou crianças que não gostem de ler,
começar assim por aventuras mais pequeninas, mais condensadas, mais reduzidas, eu acho que é útil, eu acho que é ótimo, porque isto faz-se muito bem em cerca de meia hora, se não menos. Portanto, 10 aventuras têm um sistema, pronto, tem os sistemas de combate, tem os sistemas de regras, de rolagens de dados, testes de atributos, portanto, isto está muito próximo daquilo que é a Fighting Fantasy. No entanto, muito reduzido, as histórias são mais pequeninas, 50 referências fazem-se muito bem, mas também tem muita variedade e muito replay value. Portanto, 10 aventuras. Eu trouxe este porque eu não tenho outros livros do Athos que têm o mesmo formato, como por exemplo Viver ou Morrer ou o mais recente Ecos da Fantasia. Portanto, qualquer um desses também é uma ótima opção para começar. Portanto, 10 Aventuras é o número 8 desta lista de melhores livros, jogos para começar. Passamos agora para o número 7 e eu há pouco falei do Dave Morris e vou voltar para ele. Desta vez passando aqui com o Heart of Ice. Da mesma forma como eu mostrei o Crypt of the Vampire como um exemplo da Golden Dragon Game Books, eu mostro o Heart of Ice como um exemplo do Critical Interactive Fiction Game Books. Ele pode ser um bocadinho complexo em termos de história, e eu escolhi este livro porque ele é um dos meus favoritos. E ele tem realmente uma história muito poderosa, mas em termos de mecânicas ele é muito mais simples. Portanto, nós temos uma personagem que nós podemos escolher vários tipos de personagens e ela já vem com pontuações estabelecidas, já vem com itens estabelecidos, já vem com habilidades estabelecidas. Portanto, nós não precisamos de fazer rolagens porque não há necessidade de usar dados aqui, não existe sistema de combate. Embora a nossa personagem tenha pontos de vida, embora a nossa personagem possa ter dinheiro, embora a nossa personagem tenha habilidades, nós não precisamos de dados para a gerir. Portanto, é tudo muito à base das nossas escolhas e daquilo que nós adquirimos. Portanto, nós temos aqui a ficha de aventura, que tem ali os pontos de vida, temos ali as palavras-chave, dinheiro, as skills que nós podemos ter e depois a lista das posses que nós podemos ir adquirindo ao longo da aventura. E nós, se não quisermos ter algo, se nós não quisermos ser alguma destas personagens já pré-concebidas, nós podemos criar a nossa personagem e escolher as skills que nós quisermos. Portanto, existe muito essa possibilidade de escolha. E este livro tem sétimo lugar, exatamente pelo facto de que, a partir daqui, nós já não vamos utilizar dados. Portanto, nós não precisamos desse elemento externo, é só mesmo tirar apontamentos e gerir a pontuação de vida, gerir o dinheiro e verificar sempre as nossas habilidades e as nossas posses. E tirando isso, a história é muito boa. Eu recomendo, eu já trouxe este livro para o canal, já falei dele, portanto podem sempre ir ver o vídeo dedicado a Heart of Ice para saber um bocadinho mais acerca dos meus pensamentos. E pronto, este é o número 7 desta lista. Passando agora para o número 6, vamos para um título de terror que eu também já falei aqui no canal, que é Night Shift. Night Shift é o primeiro livro da série Cluster of Echoes, que foi escrito por Victoria Hancock, e é um título de terror puro. É um bocadinho pesado também em termos de dificuldade. É um pouco como a Casa dos Espíritos. Também é bastante difícil. Existem alguns desafios, existem alguns enigmas que nós podemos resolver, mas nós não utilizamos dados, não existe nenhum sistema de combate, nós não temos pontos de vida. A nossa gestão é muito, muito, muito simples. Deixem-me ver aqui se eu encontro a ficha de personagem. Basicamente não existe uma ficha de personagem. O que nós temos aqui é apenas uma caixa para informações e objetos. É só isso. Nós só precisamos de registar informações que obtivermos ao longo da nossa aventura e quando nós encontrarmos algum objeto, nós só precisamos de o registar ali. Portanto, nem sequer existe a possibilidade de a nossa personagem perder pontos de vida. Quando a nossa personagem perde vida, perde a vida por inteiro. Portanto,
Portanto, é mais simples a nível de mecânicas do que isto, são os outros números acima. Portanto, Night Shift é um excelente título, também não é muito difícil de ler, é bastante. A narrativa vai direto ao ponto, a própria atmosfera também é bastante aterrorizante. A capa é muito boa, esta é a segunda capa, é a capa de uma edição mais recente deste livro, que é uma melhoria, tendo em conta como era a capa original. E este é um livro muito bom. Este, tal como alguns dos outros, eu falei aqui eu apenas falei do Crypt of the Vampire, que se encontra na Amazon. Este também se encontra na Amazon, também podem encontrá-lo. O Heart of Ice também está na Amazon. O Das Aventuras não está na Amazon, infelizmente, mas vocês poderão falar diretamente com o Atos Beran e ele fará passar uma 10 Aventuras, uma versão mais atualizada, com uma capa diferente do 10 Aventuras. E a Casa dos Espíritos está para quem for de Portugal, vocês podem ir ao Book ou à Bertrand e vocês podem encontrar este livro lá à venda, ou então podem ir ao site da Divergência e poderão comprar o livro a partir desse mesmo site. Portanto, só aqui, recapitulando, este é o número 6, Night Shift, um livro de Victoria Hancock. Vamos agora passar ao número 5, e este é uma coleção de 4 livros. Embora seja uma série com 4 livros, existe uma segunda série com outros 4, mas eu só vou falar desta, que é a série The Oregon Trail. Eu tenho aqui os números 2, 3 e 4, mas eu queria mostrar, era este livro, que é o primeiro livro desta tetralogia do The Oregon Trail, que é o The Race to Chimney Rock. Este é um livro de jogos que nós podemos ver pela capa, por esta arte pixelizada, que isto é baseado nos videojogos, ou no videojogo de Oregon Trail original, já há muitos anos, que é um point and click. E existe esta versão, que é a versão de livro-jogo, que vai tendo continuidade ao longo dos vários livros. Nós aqui não temos gestão de objetos, não temos inventário, não temos pontuações. O que nós temos aqui é somente escolhas. A narrativa é também muito simples, isto está adaptado mesmo para os mais novos, e existem certas informações que nós podemos obter previamente e que nos poderão ajudar a tomar outras decisões. Com esta coleção também vem este Trail Guide, que é de onde vêm essas informações, onde nós podemos encontrar aqui alguns perigos que nós podemos encontrar durante o caminho que nós fazemos para Oregon. Como por exemplo aqui o tempo, como por exemplo encontramos aqui o calor que nós podemos apanhar. Existem aqui, por exemplo, perigos como areias movediças, animais selvagens, animais venenosos, doenças, portanto, pessoas perigosas que nós podemos encontrar. E, para além disso, isto é um desdobrável que mostra o mapa de todo o percurso para Oregon. E isto é basicamente o mapa que cobre todos os 4 livros. Portanto, são livros muito interessantes, bastante simples, fáceis de ler. As escolhas também são muito diretas, existem vários finais possíveis. Portanto, são livros muito, muito, muito interessantes e podemos encontrá-los, penso eu, na Amazon. Eles estão disponíveis na Amazon para serem adquiridos e se os conseguirem obter, é um bom ponto de partida para entrarem no mundo da literatura interativa. Passamos agora para um clássico. E o número 4 é um dos primeiríssimos livros-jogos que alguma vez existiram. Em 1930 surgiu uma experiência de literatura interativa que nos coloca no papel de uma senhora que tem que escolher o marido que acha que é o ideal. E depois as escolhas vão ditar como é que a vida dessa senhora vai ser construída.
Esse livro chama-se Consider the Consequences. É um livro de 1930. A versão que eu tenho é claramente uma versão mais moderna, não é uma versão recente que foi recuperada mesmo por este valor histórico que este livro representa. Portanto, este é também um livro que é só escolhas. E o que torna este livro acima do The Oregon Trail, o que faz com que este livro esteja acima do The Oregon Trail, é que nós não precisamos de obter informações prévias, como acontece com esse livro. Neste livro nós temos um bocadinho de narração, escolhemos, fazemos a escolha, depois temos mais narração e depois temos outra escolha. Portanto, nós temos aqui existem muitas possibilidades. Por exemplo, podemos controlar ao início a personagem da Helen e nós já temos aqui uma árvore, a árvore das escolhas. Portanto, aqui já podemos ver as diversas ramificações que existem. Mas depois nós temos as outras duas personagens. Nós temos, por exemplo, a personagem do Saunders, que é um dos pretendentes da Helen, e como temos aqui as escolhas referentes a ele. E temos também o Jed, que também tem a sua própria árvore de escolhas. Portanto, aqui nós podemos controlar este triângulo amoroso e as nossas escolhas vão alterando os eventos da própria história, tal como a maior parte dos livros-jogos. Mas este é um ótimo livro para começar. Também está disponível na Amazon, portanto, é só vocês verem. A própria linguagem pode ser um bocadinho mais complexa para quem não tem mais dificuldades em inglês. Esta linguagem pode ser um pouco mais complexa, mas tirando isso, é uma boa leitura, é interessante, é bom para relaxar, é muito calma. Portanto, eu diria que é um excelente livro para começar e também para conhecer um pouco as origens desta literatura interativa. Portanto, número 4, Consider the Consequences. Para o número 3, eu fiz um pouco de batota, porque eu não trouxe um livro, eu trouxe dois. E porquê é que eu trouxe dois? Porque estes dois livros são ambos baseados em videojogos. E os livros que eu trago, um deles eu já falei, que é o Among Us, e o outro é Five Nights at Freddy's. O Among Us eu já falei sobre ele aqui no canal, portanto não há aqui muito a dizer. É um livro em que nós podemos controlar um de três destes bonequinhos e depois nós temos que fazer escolhas para evitar sermos mortos pelo impostor, ou no caso de sermos nós o impostor, nós conseguimos livrar a nave de todos os outros, nós conseguimos nos livrar de todos os outros bonecos, não é? Das outras personagens. Portanto, é extremamente simples, é muito, muito fácil de jogar e é muito interessante. Existem ali alguns elementos que nós podemos escolher ao início, mas não é nada que seja necessário anotar. Portanto, é uma leitura leve e muito interessante. E depois nós temos o Five Nights at Freddy's, um interactive novel, um de três livros interativos, quatro se nós estivermos a considerar um livro um outro livro que está gratuito na Amazon. Portanto, posso já dizer, este adquire-se na Amazon, podemos adquirir este na Amazon. Este eu adquiri fisicamente, este eu adquiri numa loja física. Portanto, eu não sei dizer se ele estaria disponível online. Eu diria que sim. Portanto, podemos tentar fazer uma pesquisa na WUC ou na Bertrand ou mesmo na FNAC e podemos encontrar este livro. Este foi comprado na Amazon. Portanto, este é um de três livros físicos, Five Nights at Freddy's. Este é o The Week Before. Digamos que é uma versão em livro dos jogos. E não há assim muito mais para dizer. Existe alguma gestão de itens, mas não temos aqui propriamente uma ficha de personagem. Nós não temos uma ficha de personagem para podermos anotar as coisas. Existem aqui algumas notas, mas não é nada que seja muito específico. Portanto, eu desconfio mesmo que não é preciso. Eu só joguei isto uma vez e não fiquei assim muito, muito impressionado. Mas é um bom livro para começar, mesmo para aqueles que jogaram Five Nights at Freddy's e estão familiarizados com a história, estão familiarizados com o lore e gostavam de ler alguma coisa relacionada com esta série
de jogos e ter também uma noção de interatividade, este seria um bom livro também para começar. Da mesma forma como o Among Us, mas o Among Us é mais narrativo. O Among Us não é tão mecânico, não tem mecânicas, não é tão desafiante como este. Mas lá está, também existem vários livros de Five Nights at Freddy's, mas esses são histórias lineares, não é? São histórias narrativas, corridas, portanto, esta é a versão interativa dos jogos, podemos considerar. Portanto, número 3 na lista, Among Us e Five Nights at Freddy's. Vamos passar agora aqui para o número 2, e o número 2 é Dungeons and Dragons, os livros de aventura sem fim. Atenção que eu estou a falar destes livros, não da coleção Advanced Dungeons and Dragons, que esses têm mecânicas de jogo. Estes são somente livros interativos, com escolhas, e são ótimos para os mais novos porque a própria linguagem é muito simples, é muito acessível e embora estes são livros já mais antigos, nós não encontramos isto tão facilmente. Nós não encontramos na FNAC, não encontramos na Bertrand, não encontramos na WUC, não encontramos na Amazon. Podemos encontrar, mas provavelmente seriam um bocadinho mais caros. Eu adquiri este, mais outros da mesma coleção, através do OLX, já há muitos anos. E pronto, neste momento pode-se encontrar vários em outras plataformas idênticas. Penso que também poderá continuar a existir destes no OLX, mas para quem tiver a Vinted, poderá também tentar a sua sorte com estes livros. Eu já encontrei lá alguns desta coleção e também do Advanced Dungeons and Dragons, que são mais também acessíveis em termos de preço. Portanto, eu tenho aqui A Caverna do Terror, que é o primeiro livro desta coleção Aventura Sem Fim, e é bastante simples, até tem aqui algumas ilustrações interessantes. As personagens, nós somos uma personagem específica, portanto não somos uma personagem anónima. E pronto, e é escrito por Rose Estes, que é uma autoridade também neste género de literatura. Inclusive, ela já escreveu recentemente um livro-jogo que eu vou trazer aqui para o canal um dia. Eu ainda não o tenho comigo, mas eu vou trazê-lo aqui para o canal. E pronto, e é ótimo também, está aqui a dizer, dos 8 aos 14, portanto, é ótimo mesmo para os mais novos que não gostam de ler e tem aqui uma história, uma mistura de narrativa e interatividade que pode ser bom para começarem neste mundo. Portanto, número 2, o Aventura Sem Fim, Dungeons and Dragons. Por fim, o número 1 é aquela que eu considero a escolha mais óbvia, porque representa basicamente como é que eu ia dizer? Representa um início de um ciclo. Quando estes livros surgiram, a partir daí não pararam de existir livros de ficção interativa, literatura interativa, livros-jogos, tudo surgiu depois disto. E nós podemos considerar que a Fighting Fantasy foi dos primeiros, nos anos 80, nos inícios dos anos 80, mas estes vão mais para trás no tempo. E os livros que eu falo, embora só tenha aqui um exemplar neste momento, é Choose Your Own Adventure. Obviamente. Nós temos dezenas e dezenas e dezenas, até mesmo às centenas de livros desta série. Não só livros da série principal, da Choose Your Own Adventure principal, mas também livros que também são da Choose Your Own Adventure, mas com outras divergências, tal como, por exemplo, o Disney ou mesmo o jovem Indiana Jones e também Star Wars. Portanto, e mais recentemente, eu fiz o último vídeo dos 31 dias de aventura, que foi o Stranger Things Heroes and Monsters, que está aqui atrás de mim. Portanto, isto é uma série de literatura interativa que sobreviveu ao longo dos anos e ainda continua a lançar livros. Eu tenho aqui o The Cave of Time, mas eu podia apresentar qualquer um dos que eu tenho aqui. Aliás, eu tive a oportunidade de os apresentar todos
em outubro, durante os 31 dias de aventura, e eles são ótimos para começar. Mesmo para quem está a aprender inglês, eles são bastante acessíveis, a linguagem é muito clara, é muito direta, as escolhas também são muito variadas, nós podemos ter várias escolhas, temos muitos finais, portanto, eu acho que isto é o melhor ponto de partida para começar na literatura interativa, antes mesmo de nós passarmos para mecânicas mais complexas dos livros-jogos. Portanto, aqui Choose Your Own Adventure é claramente a melhor escolha para começar, na minha opinião. E este foi então o vídeo do meu top 10 dos melhores livros-jogos para começar, livros-jogos que não são da Fighting Fantasy. Portanto, caro aventureiro, espero que tenhas gostado. Se gostaste, clique em gosto. Se não gostaste, clique em não gosto. Usa a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderes. Podes dizer mesmo se tens um top 10 da tua lista de livros-jogos que tu gostas, que tu consideras o ideal para começar. Se existem outros livros-jogos que tu começaste e que não estão nesta lista, também podes dizê-lo. Subscreve no canal, não é? Junta-te à guilda se ainda não o fizeste e clica no sino para receber notificações sobre novos vídeos que vão surgindo aqui no canal. E já sabes, eu espero contar com a tua presença no próximo vídeo aqui na Gamebook Guild. Até à próxima.